Vamos à palavra? Glória a Deus, vamos à palavra. Nós estamos numa série de mensagens falando sobre Abraão, pai na fé, da fé monoteísta de um Deus único, por isso que ele é pai da fé, herói da fé, de Hebreus 11, amigo de Deus, chamado amigo de Deus. Abraão é um homem abençoado. E olhando para a história de Abraão, nós podemos trazer para a nossa vida alguns ensinamentos e algumas histórias que nós podemos aplicar no nosso dia a dia sobre Abraão. Mas antes de nós irmos para Gênesis capítulo 15, que é o tema de hoje, eu preciso que você preste atenção em alguns versículos que eu quero mostrar para vocês, para que vocês possam entender um pouco o que nós vamos falar. Eu quero que vocês prestem atenção nesses versículos que vão estar na tela. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto ele é também mediador. O texto vai dizer, ele é mediador de superior aliança. Superior aliança, instituída com base em superiores promessas. O texto mostra que há uma superior aliança que foi formada, instituída com base em superiores promessas. Romanos capítulo de número 9, versículo de número 4. São israelitas, o apóstolo Paulo está escrevendo, são israelitas, pertence-lhe a adoção. Adoção é uma coisa, e também a glória, glória é outra coisa. As alianças, alianças é uma coisa. A legislação, que é a lei, é uma coisa. O culto é uma coisa. E as promessas, promessas é outra coisa. Então, aliança, pacto, testamento, não é a mesma coisa que promessa. Promessa é uma coisa, aliança é outra. Os textos do Novo Testamento mostram que existe aliança e existe promessa. Entendeu até aqui? Amém? Ok. Vamos a Gênesis capítulo de número 15. Gênesis capítulo de número 15. Aqueles que trouxeram a Bíblia, abram a Bíblia de papel. Aqueles que não trouxeram a Bíblia, conecte no sabre de luz, mantenha ele em modo avião e acompanhe. É bom, principalmente quando a gente vai vendo. Sei que existe a facilidade do telão. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão, numa visão, e disse: não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Depois destes acontecimentos, quais são esses acontecimentos? Porque o capítulo 15 vai ser discorrido a partir do momento em que o texto está dizendo que ele começa depois que estas coisas aconteceram. E essas coisas, elas são na sua maioria, aliás, elas são na verdade, não apenas a guerra que Abraão enfrentou do capítulo 14, mas
todos os acontecimentos que começam desde Gênesis, capítulo de número 12. Porque quando Abraão surge ali em Gênesis 12, chamado por Deus, ele sai da sua terra, Padã-Arã, onde ele está morando, para uma terra que ele não conhece, que Deus vai levar ele. Mas isso ele sai, porque ele sai debaixo de uma promessa. Deus faz uma promessa para Abraão. E a palavra promessa na Bíblia é uma palavra proferida. Significa palavra proferida, palavra dita. Neste caso, dita por Deus. Josué capítulo 21, versículo de número 45. Josué 21, 45 diz assim: nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Todavia, é claro que promessas ditas por Deus, nós subentendemos que elas não falham. Mas Josué está dizendo que no caso dessas promessas, nenhuma falhou. Abraão saiu e obedeceu a Deus. No versículo 2 do capítulo 12, diz: abençoarei, engrandecerei, e farei de você uma grande nação. Essa era a promessa que ele carregava. Deus deu a ele uma promessa, disse: eu vou te abençoar, eu vou fazer, eu vou te engrandecer. Seja uma bênção. Eu vou fazer com que tudo na sua vida dê certo. É uma promessa. 60 dias depois, Abraão chega em Canaã. Capítulo 12, verso 7. Deus diz para ele: esta é a terra que eu vou dar a você e vou dar à sua descendência. Só ali Deus apresenta o local aonde ele daria como possessão a Abraão. Abraão então constrói um altar ao Senhor, que lhe aparecera, e se estabelece ali, naquele local. Só que com o passar do tempo, um pouco mais de tempo, veio uma seca. E Abraão decide sair de onde está e ir até o Egito. Ele desce para o Egito, que não é um lugar bom. Ele vai pelo deserto do Negueve, que não é um lugar bom. Ao aproximar-se, ele tem medo de ser morto, porque a cultura da época, se visse uma mulher bonita, o faraó podia mandar matar o marido para pegar a mulher. E Sara era muito bonita. E Abraão então planeja em mente. Mas ele era meia irmã, então era uma meia mentira. E como não existe também meia verdade, Abraão mente. Sara é tomada por faraó. Mas aí vem uma praga aonde Abraão está, que é no Egito. Faraó descobre, por revelação, que Sara é mulher de Abraão. Chama ele, dá-lhe uma prensa, abençoa ele como pagamento de perdão, expulsa ele de lá, mandando soldados que ele vá embora até a divisa, para ele não entrar mais na terra. Ele volta para o deserto de Negueve. Lá no deserto há falta de água, e ele tem muitos animais, e seu sobrinho Ló também. Começa a ter briga de pasto entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. Abraão já está irritado. Abraão vai debaixo de uma promessa, mas chega, tem seca, vai para o Egito, passa pelo deserto, perde a mulher, é expulso da terra. Onde ele está tem praga. Então ele já está na flor ali dos nervos. Começa a briga entre os pastores. Ele chama Ló e fala: não dá mais para a gente caminhar. Chega, acabou. Tu vai para um canto, eu vou para outro. Você escolhe para onde você vai. Se você quiser ir para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Ló olhou, viu as campinas do Jordão. Legal, muita verde. Falou: eu vou para lá. E foi para lá. Abraão foi para o outro lado, que era deserto. A Bíblia vai dizer que Abraão se estabelece nos Cavalhais de Manre.
em Hebron, capítulo 13, versículo 18, longe de Ló, dar a entender que se passa alguns anos, porque Abraão se estabelece nesse lugar. Se estabelecer é estar nesse lugar, ele habita ali. Ló também agora em Sodoma. Então eles estão distantes há um bom tempo. Chega o capítulo 14, dá início a uma guerra. Os 4 reis decidem fazer guerra com alguns outros reis, dos quais, entre os que vão guerrear, está o rei de Sodoma, onde Ló mora. Esses reis vêm destruindo toda a terra, e eles tomam a Ló, sobrinho de Abraão, sua família e seus bens, e leva eles embora. Notícia ruim chega logo. A notícia chegou para Abraão. Uma pessoa escapa e vai dizer a Abraão o que aconteceu com Ló, que está cativo, preso pelos reis que invadiram Sodoma. Abraão, mesmo distante e separado, não perdeu o amor pelo sobrinho. Amor esse que talvez tenha chamado ele de pai excelente. Por quê? Porque ele não tinha filhos, mas adotou Ló. E se chama pai excelente. E Deus viu, na grandeza do coração de Abraão, que se ele era um pai excelente, ele poderia ser pai de multidões. Então, Deus já começa a nos ensinar que aquele que não sabe valorizar os pequenos começos, jamais poderá estar nos grandes eventos. Aquele que não sabe valorizar aquilo que é pouco, jamais sobre o muito será posto. Tem que aprender a valorizar o que foi entregue, o que é dado, o que está nas mãos dele, e fazer com excelência e o melhor, para que possa então ser posto sobre algo maior. E Deus viu Abraão como um pai excelente, e disse: é o cara para ser pai das multidões. E por isso, nesse momento, o coração de Abraão vibra, porque é o seu sobrinho que está cativo. Então ele organiza uma equipe e vai resgatar Ló. Ele liberta Ló. À noite, ele programa à noite que o pessoal está dormindo, ele invade à noite o território, arrebenta todo mundo, e ele consegue libertar Ló e todos os outros prisioneiros, e traz os bens saqueados, e ele vem descendo. Ele para num vale chamado de Vale dos Reis, e lá ele se encontra com 2 reis. Um se chama Melquisedeque, rei de Salém, rei de paz, rei de justiça, que lhe saúda com pão e vinho. Ora, para você ter uma ideia, até hoje em Israel, quando os peregrinos chegam, são saudados com pão e vinho. Alguns salmos e hebreus vão dizer que a aparição de Melquisedeque naquele momento é como uma teofonia. É como se o próprio Cristo estivesse aparecendo para poder abençoá-lo. Abraão entrega, inclusive, todos os dízimos a Melquisedeque, reconhecendo que ele era maior do que Abraão. E Melquisedeque abençoa Abraão. O rei de Sodoma também vem e oferece a Abraão toda a riqueza, pela conquista que ele teve da guerra. E diz: olha, todas as 5 cidades que foram saqueadas, eu quero te devolver todos os bens, toda a riqueza, só me dá as pessoas. Eu quero te dar os tesouros. Só que Abraão recusou os tesouros do rei de Sodoma, recusou a riqueza de Sodoma. Enquanto que ele recebe o pão, que é o alimento sólido, e o vinho, que é o alimento líquido, ele está declarando que tudo o que ele precisa para viver, Deus é fiel para suprir. Ele não precisa das riquezas do mundo, não, ele precisa das riquezas de Sodoma. O Deus a quem ele serve cuida dele. Deus, através do pão e do vinho, está dizendo para ele: você não precisa de nada, eu sou o seu supridor. E Abraão recebe o pão e o vinho, louva a Deus, entrega os dízimos a Melquisedeque e rejeita a riqueza do rei de Sodoma.
Abraão volta para Hebrom, e é onde a gente chega no capítulo 15 que nós lemos. Depois desses acontecimentos, foi tudo isso que eu contei. Abraão chega então em Hebrom, e dá a entender de todo o texto que ele entra na tenda e deprime. Ele entra em um processo que a psicologia vai chamar de luto após conquista. A psicologia também vai chamar isso de vazio emocional. Normalmente, após um grande triunfo, após uma grande conquista, após algo que te faz muito bem, que você focou e correu atrás durante muito tempo e você alcança, quando isso acontece, que você chega ali, você relaxa. E esse relaxamento tem uma queda de adrenalina, uma baixa de cortisol. E isso deprime. Isso é o vazio emocional, que acontece normalmente após uma grande vitória. Além disso, Abraão, dentro da tenda, pensou, posso conjecturar, pensou Abraão: eu estava lá na guerra, e se eu morresse? Porque ele estava na guerra, e se eu morresse? Qual legado eu deixaria? Ló ficou. Então, o que adianta de tudo isso? Talvez venceu, beleza, mas de que vale tudo isso? Aonde está a promessa que eu ando debaixo dela? Por que Deus não cumpre? Por que as coisas não mudam? Eu acho que cada um de nós um dia já fez uma pergunta dessa, de dizer para Deus: sabe quantas vezes eu já ouvi esse papo de promessa sobre a minha vida? E eu estou aqui agora dentro da tenda, e ele pensa que talvez nada disso tenha valido a pena. Então Deus enxerga o coração dele, e por isso que a palavra rapidamente veio a palavra do Senhor a Abrão em uma visão, e disse: não tenha medo, porque a depressão, a caverna, a tenda, não tenha medo. Deus está dizendo para Abraão: eu te conheço, eu sei o que você está pensando, eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você diz quando está só você e eu, porque Deus nos conhece, sim ou não? Mas Abraão está fechado dentro da tenda. Ele não foi atingido pelas flechas e nem pela espada, mas ele foi atingido emocionalmente. Às vezes um homem de Deus que anda debaixo de promessa também sucumbe a ataques emocionais. Eu mesmo já sucumbi a muitos ataques emocionais. E não é porque eu era menos crente ou mais crente, ou estava sem orar ou estava orando. Nós somos atingidos por ataques emocionais. Então Deus diz para Abraão: eu sou o teu escudo, eu sou o teu protetor, eu sou quem te protejo, eu sou quem te guardo, eu sou quem te cerco. Você não está livre de guerras, você não está livre de ataques emocionais, você não está livre de problemas, você não está livre de lamento, de sofrimento, de olhar para 2024 e dizer: não chegou. Você não está livre disso. Mas eu sou o seu escudo. Por isso que Davi, em 2 Samuel, no capítulo 22, após vencer a guerra dos filisteus, uma guerra terrível, ele escreve uma canção que mais tarde vai ser posta em um dos seus salmos. Ele diz: o caminho de Deus é perfeito, eu não entendo,
mas eu sei que o caminho é perfeito. E eu sei que a sua palavra é certa e é garantia para a minha vida. E é escudo para todos aqueles que se refugiam por trás dele. Davi está dizendo: eu me escondo no Senhor, porque Ele me protege. E Deus vai dizer isso para Abraão: eu sou o teu escudo, eu te protejo, eu vou te abençoar. O teu galardão vai ser de sobremodo grande. Então Abraão escuta aquilo e diz para Deus assim: vem cá, o Senhor está falando de que bênção mesmo? Que prêmio é esse? Que promessa é essa? Porque se o que mais eu quero é um filho, e eu estou sem filho, então essa promessa não vale para mim. Já sei, o Senhor está dizendo que vai fazer da minha vida uma grande nação, e tudo que o Senhor está me dando, vai ser o meu gerente, o meu encarregado, o Damasceno, vai ser ele. Porque era o costume da época, o mordomo herdar tudo aquilo que o seu senhor tinha se ele não tivesse filhos, porque é ele que trabalhou a vida inteira. Então Abraão cita a lei dos homens para Deus, e diz: será que o Senhor vai trabalhar por essa lógica? Será que o Senhor vai fazer conforme os homens fazem? Será que Deus trabalha como os homens trabalham? E Deus responde, porque no verso de número 4, diz assim: logo respondeu o Senhor. E Deus responde para ele: não será esse o teu herdeiro, porque eu não sou homem, mas será alguém que será gerado de você, porque quem anda debaixo de promessa, anda debaixo de milagres. Quem anda debaixo de promessa, anda debaixo de milagres. Então, vai ser gerado por você, porque você está debaixo de uma promessa. Só que é muito difícil você estar debaixo de uma promessa e não pegar, e não sentir, não apalpar, não viver esse milagre. E só essa palavra não tira Abraão de dentro da tenda. Então o verso 5 diz: Deus conduziu ele até fora. E a palavra conduziu até fora é yatsá. Deus o trouxe de forma suave para fora. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus sabe trabalhar, sim ou não? Deus sabe agir. Deus sabe como fazer, sim ou não? Às vezes as coisas acontecem e você não percebe que Deus está fazendo, porque Deus está conduzindo ele. Deus está tirando ele de dentro da tenda. Deus está conduzindo o yatsá suavemente, pôs ele para fora. Porque Deus sabe tratar, ainda que o nosso coração esteja fechado, ainda que nós venhamos a ter falhas e erros e perder o nosso próprio controle emocional, mas Deus sabe aquietar a nossa alma. Deus sabe quando nós nos fechamos, porque olhamos para 2024 e não alcançamos o nosso milagre. Então Deus sabe nos conduzir para fora. E olha o que é que ele faz no verso de número 5. Ele diz: olha para os céus, olha para cima, olha para o sobrenatural, olha o que está acima de você, olhe para os céus, veja o sobrenatural. Eu não estou pedindo para você olhar para os homens, eu estou pedindo para você olhar para os céus. Eu não estou pedindo para você olhar para as promessas dos homens, eu estou pedindo para você olhar para os céus. Há uma palavra e há uma promessa, e Deus está dizendo: olhe para os céus. Porque quando a gente está deprê, a gente só quer olhar para baixo, e Deus está dizendo: olhe para cima.
Agora, olha o extraordinário de Deus. Ele diz para ele: olha para os céus e faz o quê? Faz o quê, irmãos? Leia aí para mim, por favor. Me ajuda aí a participar da mensagem. Olha para os céus e faz o quê? Conta as estrelas. Só que não essa é a parte que eu mais gosto. A parte que eu mais gosto é a palavra que vem depois. Se é que o podes, porque tu não podes contar as estrelas. Será que tu podes? Óbvio, não. Não podes. Mas olha o que é que Deus vai dizer a ele, no mesmo versículo. Mas ele disse o Senhor: será assim a sua posteridade. Você não pode, mas eu posso. Você não pode, mas eu posso. Deus tem muitas palavras de promessas para nós. Minha casa é uma promessa, meus filhos é uma promessa, minha vida é uma promessa, meu trabalho foi uma promessa. Deus tem muitas promessas para nós. Alguns vivem antes, outros vivem depois. Mas Deus tem palavras de promessas para nós. Só que a grande questão está no verso de número 6. Quando Deus disse para ele: podes contar estrelas? E ele ficou calado. Deus disse: ok, eu sei que não pode, mas eu posso. Será assim a sua posteridade. Aí olha o verso de número 6. Vou pedir para vocês dizerem, eu vou contar de 1 até 3. 1, 2, 3. Ele creu no Senhor. E o texto diz: e isso foi-lhe imputado por justiça. Ou seja, para Deus isso foi o suficiente. Por isso que o apóstolo Paulo vai usar tanto Gálatas em Romanos, dizer que não é sobre a lei, não é sobre cumprir regras, é sobre crer. Creu no Senhor. Não existia nem a lei ainda. Ele simplesmente creu no que Deus falou. Abraão decidiu acreditar em uma palavra que Deus liberou, uma promessa que Deus liberou. Ele creu. É uma questão de saber se você vai crer ou se você não vai crer. O apóstolo Paulo, falando, usando essa expressão, diz assim: nós não somos salvos pelo que nós fazemos, nós somos salvos porque nós cremos. E Deus não age porque nós fazemos, Deus age porque nós cremos. O Senhor não está conosco porque eu sou alguma coisa, o Senhor está comigo porque eu creio. E ele vai usar o exemplo de Abraão. Ele vai dizer: Abraão viveu as promessas porque Abraão creu. Por isso que Deus fez. Você precisa começar a crer que o Deus que é Senhor de todas as coisas é poderoso para fazer o que você não pode. Você não pode contar estrelas, mas Deus pode fazer o milagre. Então no verso 7, depois que Abraão crê, pastor, o que é que está faltando? Você crê. Pode ter certeza disso. Deus diz para ele, no verso de número 7: eu sou o Senhor. Olha o que é que Deus está dizendo: eu sou o Senhor. Olha o que é que Deus está dizendo para você hoje: eu é que sou o Senhor da sua vida. Foi eu que te tirei de Ur dos Caldeus. É o que está escrito ali, sim ou não? Eu que te tirei de Ur dos Caldeus. Só que quando Deus mandou Abraão
ir para uma terra que ele não conhecia. Ele não estava em Ur, ele estava em Padã Arã. Em Ur, quem saiu foi o pai dele, levando a família, e parou em Padã Arã. Mas Deus está dizendo que ele foi quem tirou ele de Ur. Sabe por quê? É porque Deus está escrevendo a sua história e você nem sabe que ele está escrevendo. Quem tirou Abraão de Ur dos Caldeus? Todo mundo vai dizer, foi Terá, foi o pai que levou ele. E Deus está dizendo, pai? Eu sou Deus, que quando você nem me conhecia, eu já estava tirando você de um lugar e botando em outro. Eu já estava movendo, porque eu tenho um plano sobre a sua vida, eu tenho um plano sobre a sua casa, eu tenho uma promessa para você. Tudo que eu quero de você, Abraão, é que você creia, para que eu possa te dar, o verso 7, toda esta terra como herança. Mas olha o que é que Abraão faz, versículo de número 8. O texto diz que ele acabou de crer e Deus colocou isso como o suficiente. E no verso 8 ele diz, mas como é que eu vou saber que esse negócio vai vingar? Como é que eu sei que a promessa não vai falhar? Eu sei que eu estou debaixo de promessa, mas a promessa é uma palavra de Deus, que neste caso, se eu falhar, ela não acontece. Deus diz para Israel, quando está no Egito, através de Moisés, vou tirar vocês daqui, vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, e lá vocês serão felizes. O povo vai, 2 anos depois, chega no pé do monte, aí Moisés manda 12 espias, os caras voltam, tudo com medo dos gigantes. 10 camaradas dizem assim, é melhor a gente voltar para o Egito. Havia uma promessa para aquele povo que eles iam herdar a terra, sim ou não? Eles herdaram? Não. Eles ouviram no Egito que iam herdar a terra, ouviram ou não ouviram? Sim ou não? Sim, irmãos, ouviram. Lá no Egito eles ouviram. Mas eles herdaram? Não. As minhas atitudes impedem as promessas de Deus. A minha descrença impede as promessas de Deus. As minhas atitudes não me deixam preparados para a promessa de Deus. Porque a promessa é uma palavra dita, que tem uma condição, que é se a outra parte vai estar de acordo com a promessa que vai receber. Por isso que Moisés escreve dizendo, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, essas bênçãos te alcançarão. Se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, essas maldições te alcançarão. Então Abraão sabia que o que Deus estava prometendo, dando a ele, era uma promessa. Mas uma promessa, ela é condicional. Uma promessa depende de. Então por isso que ele diz para Deus, quais são as garantias que eu tenho que isso vai acontecer? Então Deus diz para ele no verso de número 9, respondeu-lhe o Senhor, toma uma novilha, uma cabra, um cordeiro, cada um de 3 anos, uma rola e um pombinho. Verso 10, tomando todo estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, uma defronte das outras, e não partiu as aves. Observe, o verso 9, Deus manda ele pegar os animais
e não diz o que é para fazer. Mas no verso 10, ele pega os animais e vai fazer exatamente isso daí. Por quê? Porque naquela época, os contratos, os pactos, as alianças, não tinha cartório, não tinha ata de cartório, não tinha juiz para lavrar ata, tabelião. Então eles faziam um pacto, uma aliança, um contrato desta forma. Veja o capítulo 15, o verso de número 18. Diz assim: naquele dia fez o Senhor aliança com Abraão. Fez aliança. Então eles sabiam o que era aliança. Eles sabiam como a aliança funcionava. Jeremias capítulo 34, versículo de número 18, fala também sobre isso. Uma promessa não cumprida não tinha consequências. Alguém perdia. Eu te prometi, você não fez, acabou, perdeu. Mas uma aliança não. Um pacto não. Um pacto era um contrato. É a palavra do hebraico chamado beriti, que significa um acordo que tem consequências se não for cumprido. É um acordo que tem consequências se não for cumprido. Então Deus está dizendo para Abraão, para ele preparar os animais, porque Deus está dizendo para ele: eu vou fazer um contrato com você, eu vou fazer uma aliança, eu vou fazer um pacto com você. Como é que funcionava o pacto? Eles cortavam o animal no meio, botavam um de um lado, outro do outro. Por isso que Abraão fez, não precisou nem Deus falar. E eles passavam entre os animais. E eles faziam uma palavra imprecatória. O que passava dizia: faça-se comigo o que foi feito com esses animais, cerrados ao meio, se eu não cumprir a minha parte no contrato. Aí vinha o outro, passava e dizia: faça-se também comigo o que foi feito com esses animais, se eu não cumprir a minha parte no contrato. E eles juravam por alguém maior do que eles. Juravam pelo pai, juravam pelo rei, juravam pelo governante, juravam pelo chefe da tribo, juravam por alguém maior. E passavam entre as partes dos animais. Lendo o texto, dá a entender que Deus fala com Abraão numa noite, e ele vai fazer isso no dia seguinte. Por quê? Porque o versículo 12 diz que passou o dia inteiro vindo as aves, e ele fazendo isso nas aves. Caiu um sono profundo sobre ele. Ele começou a cochilar, parece que profundo caiu o sono, grande o pavor, cerradas as trevas, quer dizer, entrou madrugada dentro. Ele já estava cansado, porque tinha muita ave de rapina, muito urubu querendo pegar, querendo entrar no contrato de Deus com ele. Tem muito urubu querendo entrar no teu contrato. Tem muita ave de rapina querendo pegar o que Deus tem para você. Cuidado nas aves de rapina, porque Deus tem um negócio contigo. Não deixe ninguém tirar o que Deus está dizendo que é seu. Aí as aves começaram a vir, e ele vai expulsando as aves, e ele cansa, porque às vezes cansa. Às vezes esperar em Deus cansa, e ele cochila. Só que no verso de número 13 está escrito assim: então lhe é dito. Como que lhe é dito? É lhe dito o quê?
E você vai ver que do verso 13 ao 16, Deus está dizendo a ele o que vai acontecer. Essas são as cláusulas do contrato. Porque quem faz um contrato dita as regras. E Deus mandou ele fazer o contrato. Então Deus precisava ditar as regras. E Deus vai dizer: a tua posteridade vai ser peregrina nesta terra. É uma terra alheia. Ela vai virar escravo aqui. Vai ser afligida por 400 anos. Deus, o contrato é específico, dá prazos, dá data. Ele diz assim: são 4 gerações que vai passar de você. 4 gerações. Abraão, Isaac, Jacó, José. 4 gerações vão passar. E depois dessas 4 gerações, é quando vai acontecer que a medida da iniquidade dos inimigos vai chegar ao fim. E é quando eu vou usar Israel para acabar toda essa raça que está nessa terra. Então Deus dá tudo o que vai acontecer no contrato. Ele agora tem o contrato e as cláusulas. Falta assinar. Falta passar entre as partes e dizer: faça-se comigo o que está com esses animais. E o verso 17 diz: posto o sol, passou madrugadas, entrou dentro da madrugada, eis que um fogareiro fumegante, uma tocha de fogo. Tocha de fogo é uma palavra do hebraico chamado esh, que poderia ser traduzido aqui como fogo sobrenatural, fogo do altar, presença de Deus, fogo consumidor, e poderia também ser traduzido como tocha, e eles colocaram tocha, mas quer dizer a presença de Deus. E a presença de Deus passou no meio dos animais. Deus está assinando o contrato. Abraão não precisou passar. Por isso que Hebreus capítulo 6, verso de número 13, diz assim. Hebreus 6,13. Quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem ele jurar, não tinha rei acima dele, não tinha chefe de clã acima dele, não tinha anjo acima dele, não tinha ninguém, visto que não tinha ninguém por ele jurar, jurou por si mesmo, e disse para Abraão, verso seguinte: eu vou te abençoar, vou multiplicar você. Olha o decreto, olha o decreto. E ele continua dizendo, olha o texto seguinte: Abraão, depois de esperar com paciência, finalmente alcançou a promessa, entendeu, porque agora não é mais uma promessa, agora é um contrato. Há uma diferença de promessa e de aliança. Aí o verso seguinte: os homens juram pelo que lhe é superior. O juramento, o contrato, juramento aí é aliança. A aliança serve de garantia. O contrato serve de garantia para que eles resolvam os seus problemas entre si. Por isso que o contrato é feito entre as partes, para resolver o problema. Mas olha o verso seguinte: por isso Deus, quando quis mostrar firmemente aos herdeiros da promessa que a sua palavra era imutável, que o seu propósito, o seu projeto era imutável, ele decidiu entrar com um contrato, com uma aliança. Porque a aliança não pode ser quebrada. Ele fez uma aliança com Noé. Ele disse para Noé: não mais destruirei a terra.
Está aí o arco-íris, isso é uma aliança. A terra não será mais destruída por um dilúvio. Ele fez uma aliança com Davi. Ele diz para Davi: ninguém se sentará no trono que não seja da sua linhagem, da sua casa. Davi peca, faz o que quiser, mas continua se sentando lá. Davi pisa na bola, faz tudo, mas Deus mantém. Por quê? Porque não era uma promessa, era uma... Deus fez uma aliança então com Abraão. Deus disse para Abraão: eu vou fazer uma aliança com você. Não é mais uma promessa, é um pacto, uma aliança, que não depende de você, não depende dos seus certos e dos seus erros, acertos e erros, não depende de quem você é, não depende de quem Ezequias é, não depende de quem Leonor é, não depende de quem Ney é, de quem Paulo é, não depende de quem você é, quando Deus faz uma aliança. Não é sobre se eu sou bom ou se eu sou ruim, não é sobre se eu mereço ou se eu não mereço, não é sobre se eu vou ter ou se eu não vou ter, é sobre Deus, que disse: eu estou fazendo uma aliança, eu passo entre os animais, e você não precisa nem fazer nada. Aliança, Deus que promete, faz. Contrato, assinado por Jeová, decreto dos céus. Por isso que a igreja do Senhor, ela vive debaixo de promessas, porque as promessas se cumprem quando há contrato. Não existe garantia em uma promessa sem contrato, mas existe garantia da promessa quando tem contrato. Deus não pode garantir a promessa quando depende de você, mas quando Deus faz um contrato, não depende de você para que se cumpra. Quem está entendendo até aqui, diga amém. Então Deus disse: vou fazer um contrato com eles, eu vou estar com eles até a consumação dos séculos. Eles vão bater na porta e eu vou abrir, eles vão clamar a mim e eu vou responder. Eu escreverei a minha lei em seus corações, eles confessarão a mim, pedirão perdão e eu perdoarei. Eles serão templo e morada da minha presença. Nenhuma seta o alcançará. Aonde colocarem a mão, abençoado será. As portas do inferno não irão prevalecer contra eles. Eles vão avançar e vão chegar aonde eu quero. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Pegarão nas serpentes e não serão atingidos. Colocarão a mão sobre enfermos e esses serão curados. Falarão em novas línguas, profetizarão, terão sonhos e terão visões. Olha quanta promessa. E ainda combina com a promessa: aquele que for fiel até o fim será salvo. Porque a trombeta soará, a voz do arcanjo se ouvirá, o Senhor virá sobre as nuvens e a igreja será arrebatada. A céu e a vida eterna, a promessa de Deus: pisarei nas ruas de ouro e de cristal, sentarei na mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó,
participarei da grande ceia do Senhor e ouvirei da sua voz: vinde benditos do meu Pai, para o reino que está preparado para vós. Pastor, e essa promessa? Essa promessa está debaixo de uma aliança, a aliança da cruz, a aliança da cruz, a aliança da cruz. Este é o sangue da nova aliança. Promessa debaixo de aliança se cumpre. Promessa debaixo de aliança tem garantia. Por isso que 2025 eu vou andar pisando em vitória. Pastor, por quê? Porque eu estou debaixo de aliança. Eu estou debaixo do Cordeiro. Eu estou debaixo do Senhor. O Cristo a quem eu sirvo, o Cristo a quem eu sirvo, fez uma aliança que não pode ser quebrada. E Hebreus diz: superior. Coloca o texto de Hebreus: superior, porque suas promessas são superiores. Não é sobre terra, é sobre céu. Hebreus 8. Não é sobre terra, é sobre céu. Mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E é uma garantia. Por isso que eu ando debaixo dessas promessas. A minha casa é abençoada. Os meus filhos são abençoados. O meu casamento é abençoado. O meu salário é abençoado. Esta igreja é abençoada. As pessoas são abençoadas. Por quê, pastor? Porque eu estou debaixo de uma aliança. A aliança do Calvário, a aliança da cruz, a aliança do sangue. Superior aliança, que Ele mesmo fez. E na cruz Ele não precisa de mim. É uma aliança que não depende de nada do que eu faça. Não são meus méritos que me salvam. Não são meus méritos que fazem com que Deus diga assim: legal, que cara legal. Se não for o sangue do Cordeiro que está na aliança, debaixo da minha vida, que está debaixo de promessa. E você está debaixo de uma aliança quando você confessou Jesus Cristo como Senhor. Observe que o apóstolo Paulo vai dizer: Abraão foi justificado porque ele creu. E por isso está escrito: crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Você não precisa subir o morro. Você não precisa dar 10 voltas. Você não precisa visitar uma cidade santa. Você não precisa pagar nada. Tudo foi pago na cruz. Tudo foi pago no pacto, no contrato, na aliança. E não depende de nada de mim. É Ele que nos salva. É Ele que nos perdoa. Às vezes eu fico vendo como que o cristianismo evangélico é tão fácil. Porque a única exigência é crer. É crer. Aquele que crê e com sua boca confessa é salvo. E não tem promessa maior do que ter a vida eterna em Cristo. Eu ando debaixo de promessas.
Eu ando debaixo de promessas. Eu olho ainda para muitas coisas que eu ainda não alcancei. E eu digo: Senhor, eu ando debaixo de promessas. E eu creio que o Senhor pode. Porque não é sobre somente promessas, é sobre um contrato que o Senhor fez, é sobre uma aliança que o Senhor assinou, é sobre um pacto que eu reconheço, que eu admito, que eu sei que o Senhor é Deus. Eu não posso contar estrelas, mas o Senhor pode. E eu olho e digo: vai se cumprir. Vai se cumprir. Quando, pastor? Não sei, mas eu sei que vai se cumprir. Como será? Também não sei, mas eu sei que vai se cumprir. Há uma promessa de Deus, e não é uma promessa que está solta, dito a mim. É uma promessa que está debaixo de uma aliança. A aliança da cruz, a aliança do Calvário. Eu creio em promessas, porque eu creio em milagres. Se você crê, fique de pé.